Olá! Eu sou Elias Veloso e você está no Giro de Notícias do canal Fato em Radar. Vamos às principais notícias do dia. Dólar cai para aproximadamente R$ 4,00 e fecha no menor valor em 2 anos. Bolsa recupera-se após 6 quedas seguidas e sobe 1,39%, com o comportamento do petróleo como um fator relevante. O ministro Gilmar Mendes, em sua sabedoria costumeira, decreta crise política após derrota governista no Senado, atribuindo a falta de articulação do Planalto ao revés. O problema não é a falta de articulação, mas a ilusão de que a articulação é possível quando não há mais quem negociar. O Ministério da Igualdade Racial, MIR, anuncia a apresentação de políticas em 3 edições do programa Governo do Brasil na Rua. Parece que a pasta, em sua ânsia por relevância, decidiu replicar o modelo de comunicação que tanto sucesso trouxe a outras iniciativas governamentais de impacto questionável. Partidos políticos são definidos como centrais na aplicação das cotas eleitorais de gênero no Brasil. A centralidade se manifesta, evidentemente, na manutenção do status quo, onde o discurso sobre igualdade se choca com a prática inerte de sempre. O Brasil abriga mais de 2 milhões de imigrantes e refugiados, com uma projeção de 680 mil venezuelanos no início de 2026. Um contingente numeroso, onde a participação feminina merece destaque, embora as implicações práticas dessa presença no tecido social e econômico permaneçam em um limbo de análise. Um artigo discute o impasse brasileiro na geopolítica das terras raras, entre soberania, neoextrativismo e as eleições de 2026. A questão central, para além das definições de política econômica, é a velha e recorrente definição do lugar do Brasil no tabuleiro global, um tabuleiro onde, vez ou outra, o país parece se perder. Brasil e Organização Internacional do Trabalho, OIT, fortalecem a cooperação Sul-Sul na economia de cuidado. Um novo projeto visa o intercâmbio de conhecimentos e políticas para apoiar iniciativas inclusivas. A esperança é que o cuidado, neste caso, não se limite a um mero jargão político. A tradição de candidatos folclóricos em eleições no Brasil esconde uma questão conjuntural mais profunda do que as aparências sugerem. Um voto de protesto, talvez, ou apenas a mais pura e simples manifestação do descrédito com o que se apresenta como alternativa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aparece em vídeos com cenas que demandam atenção. A relevância, ou a falta dela, desses vídeos reside no contexto em que são divulgados e nas intenções que os movem. Brasileiros no exterior têm até 6 de maio para regularizar o título de eleitor e votar nas eleições de 2026. A mobilidade eleitoral, quando possível, serve como um lembrete de que a cidadania, em sua forma mais básica, exige um mínimo de organização. A série Brasil em Foco questiona se o PSD possui, de fato, uma terceira via para o país, analisa a recomposição ministerial em ano eleitoral e faz um balanço estratégico. A eterna busca por alternativas se repete, com os mesmos atores e as mesmas dinâmicas. Giorgia Meloni suspende cooperação militar com Israel devido à escalada no Oriente Médio. Uma decisão que reflete a complexidade de alinhar princípios e interesses em um cenário de conflito em ebulição. A geopolítica passou a afetar diretamente a vida em 2026. De guerras a disputas comerciais, decisões entre países impactam o bolso do cidadão. O que antes parecia distante, agora se manifesta de forma palpável. Emirados Árabes Unidos reconfiguram a geopolítica no Oriente Médio com sua saída da OPEP, em meio à guerra com o Irã e aproximação com Israel. Uma manobra que redefine alianças e interesses em uma região notoriamente instável. A Circuito Aprosog MT leva o debate sobre geopolítica para produtores rurais, visando difundir informação técnica e estratégica. A aplicação prática do conhecimento geopolítico no agronegócio é um exemplo de como as dinâmicas globais se traduzem em realidades locais. Mais de 1.300 especialistas alertam para uma década de riscos sobrepostos: clima extremo, tensão geopolítica, desinformação, crise econômica e ruptura tecnológica. Uma combinação explosiva que testa governos e empresas até 2036.
Um artigo discute a violência plurissecular dos Estados Unidos, classificando o intervencionismo bélico como mecanismo de preservação imperial em um cenário de transição hegemônica. Uma análise que remonta às raízes históricas da política externa americana. A instabilidade geopolítica no Estreito de Hormuz prejudica a produção de arroz em Santa Catarina. O sindicato prevê redução na oferta nacional, impactando o bolso do consumidor. A complexidade global encontra eco nas prateleiras dos supermercados. O poder, a energia e as vidas deslocadas no Oriente Médio contemporâneo são o foco de um debate. Em tempos de crise, os documentos estratégicos revelam mais sobre o mundo do que as próprias batalhas, pois traçam as intenções por trás das ações. Donald Trump pode figurar entre os indicados ao Prêmio Nobel da Paz de 2026, que conta com 287 candidatos. O sigilo do comitê mantém expectativa em torno de nomes que, por si só, já geram controvérsia. A FIFA confirma a participação do Irã na Copa do Mundo de 2026. Uma decisão que, à margem do esporte, levanta questionamentos sobre a relação entre eventos globais e cenários políticos tensos. O acordo EU-Mercosul entra em vigor nesta sexta-feira, com a parte comercial funcionando em caráter temporário. A análise legislativa e judicial europeia definirá o futuro do tratado, um processo que evidencia a burocracia transnacional. A Receita Federal lança um sistema com dados sobre todas as empresas do país, o Painel Receita. A ferramenta permitirá a consulta e comparação de informações setoriais, numa tentativa de trazer mais transparência ao ambiente de negócios. O impacto fiscal da guerra no Irã nas contas públicas é um tema relevante. O conflito pode mascarar rombos nas contas, e um alívio fiscal em 2026 pode se tornar uma ilusão. A crise externa serve como cortina de fumaça para problemas internos. O Giro de Notícias fica por aqui. Deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Nos vemos amanhã!